Glória seja dada ao nome de Jesus. Cumprimentamos os da internet com a paz do Senhor e o bom dia em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvamos ao Senhor, igreja, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. A cada manhã se renova a sua misericórdia sobre nós. Amém? Abra comigo aí a sua Bíblia. Juízes. Capítulo 13. Eu estava meditando um pouco sobre Sansão e algumas coisas eu aprendi na vida de Sansão. Capítulo 13. Isso, 13, Juízes, capítulo 13. Fala do nascimento de Sansão, eu aprendi algumas coisas interessantes, né, que Deus falou assim. Vamos ler. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntou de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou o seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Até aqui. Isso aqui fala-nos, né, do aparecimento lá, quando o anjo aparece a esta mulher, esposa de Manoá, e dá uma promessa que dela nasceria uma criança, ela era uma estéril, como nós lemos aqui, e que começaria a julgar, a libertar Israel, porque Israel, ele estava preso ali, estava, né, sendo oprimido ali pelo povo, que está escrito aqui, o povo que Deus entregou por 40 anos, que era o povo filisteu. Interessante que esta mulher estéril,
e que esse enviado de Deus fala para ela que nasceria dela um homem, né, um menino, e esse menino cresceria, seria um grande homem que traria libertação a Israel. É interessante que ele dá alguns requisitos, ele orienta como que este menino deveria ser criado. E o que me chamou a atenção aqui, né, que Manoá ora pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus sabedoria, e para que Deus viesse revelar e mostrar a ele como que deveria ser a criação de Sansão. Isso é interessante, é uma coisa assim simples que a gente olha, né, e não percebe, não bate o olho aqui assim, mas eu estava lendo certo dia isso e me veio, falei, meu Deus, o Senhor diz para nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar. E Manoá, ele se preocupou em como deveria ser a criação de seu filho. Ele se preocupou, o que deverei fazer? Como eu irei fazer? É uma criança que está sendo dada por Deus, como será a sua criação? Só que o anjo já havia notificado a sua esposa. Interessante agora para nós, né, que somos pais, também os da internet, nós precisamos buscar de Deus a orientação para ensinar os nossos filhos. Pedir ao Senhor sabedoria, porque hoje, eu estava orando, a irmã Elza estava ali também intercedendo pelas crianças que eu estava ouvindo, né? E ela estava intercedendo. Hoje, podemos dizer com firmeza, com certeza, que o maior alvo de Satanás hoje são as crianças. Vocês sabiam disso? O maior alvo de Satanás hoje são as crianças. Não sei se você está percebendo que é nas crianças que está acontecendo o investimento do inferno. Está acontecendo nas crianças, com esses desenhos, com tudo isso que nós temos ensinado, que nós temos mostrado, que temos falado. Mas por quê? Para que amanhã seja uma geração fraca, para que amanhã seja uma geração que não tem compromisso com Deus, uma geração que acredita e se prende em fábulas, como o apóstolo Paulo mesmo disse a Timóteo, não se aprenda a fábulas, a essas coisas que para nada servem, não traz edificação. Então isto tudo está acontecendo hoje na vida das nossas crianças, para que amanhã o diabo tenha direito legal e venha ter controle e domínio. Então a geração está sendo preparada para a vinda do anticristo. Então nós estamos vendo hoje aqui, principalmente pelas televisões, os programas de televisões, os desenhos que estão sendo ali mostrados, não só na vida das crianças, mas os adolescentes, os jovens também estão sendo muito bombardeados com essas coisas, principalmente na área da prostituição, principalmente na área da lascívia, sendo induzidos a viverem, né, com relações ilícitas, essas coisas, a se relacionarem antes do casamento. Então tudo isto é a preparação do governo do anticristo. Então Manoá pediu discernimento, orientação a Deus. Deus, me mostre, me ensine o que haverá de ser feito ao menino após o seu nascimento. Qual é a forma de viver? Como ele viverá? Então, os irmãos estão percebendo? Porque hoje, é interessante, no domingo retrasado, quando eu ministrei aqui, eu falava sobre Hebreus, e tem uma parte em Hebreus que diz que os nossos pais nos corrigiam segundo aquilo que parecia bem. Né? Os nossos pais nos corrigiam segundo aquilo que parecia bem a eles. Ou seja, eles viam em nós alguma coisa de errado e eles nos corrigiam para que nós viéssemos o quê? A acertar. O escritor de Hebreus diz isso. E diz claramente lá que Deus nos corrige para
um fim, para um propósito, para sermos o quê? Participantes da sua glória, da sua salvação. Então, Deus nos corrige para isso, para sermos o quê? Participantes da sua salvação. Então, a correção, a disciplina, o propósito dela não é destruir, é o quê? Edificar, é o quê? Levantar, é o construir. Então diz que os nossos pais nos corrigiam segundo aquilo que parecia que era bem a eles, segundo os seus entendimentos. Hoje, nós podemos observar, hoje, já não se fala mais de correção, já não se fala mais de disciplina nos filhos. Hoje os filhos fazem o que querem, é uma manha, né? Tudo que o filho pede é dado a eles. Não tem disciplina, não tem correção. Hoje não pode mais nem dar umas palmadas, né? Eu conheço um que quando apanha grita chamando a polícia. Grita chamando a polícia, porque a lei está a favor dele, ele grita para todo mundo ouvir que ele está apanhando para que a polícia bata lá e impeça a mãe de bater. Grita chamando a polícia. Mas por quê? Porque é esperto, porque entende que a lei vai a favor, porque ele não pode mais bater, então acha que pode fazer o que quer fazer, né? Mas então o que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje dentro da igreja, principalmente dentro da igreja? Os filhos já não estão sendo mais doutrinados, corrigidos com santidade, com temor diante de Deus. Hoje é tudo normal. Não, isso é normal, fez isso, é normal, é criança. Não, é adolescente, fez isso, é normal. É a fase, é a adolescência. É normal. Mas Manoá, no momento que ele entendeu que Sansão viria para uma obra específica de Deus, no momento que ele entendeu que Sansão viria para que o princípio de Deus fosse concretizado, ele disse: epa, Senhor, me ensine como criá-lo, porque não é para mim, é para o Senhor. E hoje, em nossas mãos, há armas que o salmista disse: flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Oh, glória a Deus! Flechas na mão do... Vocês já viram o flecheiro? Ou seja, ele diz que os nossos filhos da mocidade são armas na mão do valente para atingir o alvo. Mas como que esta flecha vai atingir o alvo se ela está toda torta? Não, nós temos lá que lapidar, que endireitar, né? Ensinar, aquela coisa toda, porque são armas. Se nós entendermos que os nossos filhos são armas nas mãos do valente, e de entendermos que cabe a nós, que é dada a nós essa responsabilidade de ensinarmos, de prepararmos, de orientarmos, para que amanhã eles cresçam e sejam uma bênção diante de Deus, nós vamos fazer muitas armas, o inferno não vai suportar. O que vai ter de flecha aí? Glória a Deus. O que vai ter de flecha para atingir o alvo? Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo para Deus, eu quero, Senhor, fazer aquelas flechas incandescentes. Já viu aquelas que tem fogo no topo assim? Que quando cai alastra o fogo tudo? Falei, eu não quero somente atingir o alvo, quero lamber tudo, Jesus. Não somente fazer a flecha, mas botar, como é que se chama aquela, eu não se chama dardos, né? Ou não? Dardos. Inflamáveis, que são flechas, né, com aquela bola de fogo, né, geralmente aí nesses filmes que mostra quando os arqueiros, né, para atear fogo no terreno inimigo. Eu falei, são esses aí. Hoje o negócio está tão difícil que a flecha a gente vai ter que fazer ela com os dardos inflamados para atacar fogo em tudo, igreja, né, porque nós estamos vendo o governo do anticristo, é o que o próprio João disse. Haja vista que o espírito do anticristo já reina entre nós, porque muitos têm se tornado anticristo. Por que muitos? Anticristo é aquele que vai contra Cristo, aquele que não o recebe, aquele que vai contra as suas palavras, aquele que vai contra a sua lei. E eu digo mais,
Tem gente que está dentro da igreja e está pensando que está agradando a Deus, mas são anticristos. É difícil dizer são anticristos, por quê? Porque desde o momento que nós rejeitamos a sua palavra, estamos contra a sua vontade. Então, tem crente, muito crente anticristo aí, com o espírito do anticristo, que tem rejeitado a palavra, não está recebendo a palavra de Deus. Então Manoá pede orientação, Manoá pede: Deus, me mostre, me revele, envie esse homem que falou a minha esposa, para que fale a mim, para que eu entenda, para que eu oriente, para que eu conduza no caminho que se deve andar, para que eu mostre a verdade. Hoje, muitas coisas estão o que? Camufladas, né? Sabe qual é o problema de hoje? Um amigo chegou para mim e disse assim: eu creio que Deus está acima de todas as coisas. Sim, Deus está acima de todas as coisas, Deus é poderoso. Deus é maior do que todas as coisas. Sim, Deus é maior do que todas as coisas. E ele usou um texto que diz lá em João, que se teu coração não te condena, nem Deus vai te condenar. Eu não me recordo bem onde está, mas eu me recordo o texto, que o texto mais abaixo fala que se estivermos na sua vontade, o nosso coração não nos condenará, porque estaremos fazendo aquilo que é agradável a Ele. Eu falei: peraí, vamos entender a palavra. Não adianta você dizer para mim, eu não sei, mas se alguém procurar e encontrar, me anuncia aqui para que nós possamos estudar juntos. É em João, eu acho que é em 1ª Epístola de João, não sei se está lá pelo capítulo 13. Então, eu disse para ele: você tem que entender a palavra, você tem que observar a palavra. Porque eu questionei algo a ele, né? E ele veio questionando, porque tem pessoas que têm resistência. E junto dele estava um outro amigo, que eu mostrei também aquela situação do divórcio, que eu já havia falado com ele. E naquele momento lá eu busquei na internet, no meu celular, o nome Porneia, né? E Mocheia, aí veio escrito ali o significado, e eu disse para ele que foi feita uma substituição, foi mudado ali a interpretação. E ele olhou para mim e falou assim: mas pastor, tem certeza que é isso mesmo? Eu falei: tenho, amado, está aqui. Era isso quando eu falei já vamos ver o João. Quando é um evangelista lá do meu trabalho. Quando eu falei sobre divórcio, aquela coisa toda, ele questionou um pouco, e justamente dentro de Mateus 19 ele veio confrontar. Eu peguei e mostrei a ele e falou assim: se isto é verdade, está mais sério do que eu penso. É bem mais sério do que nós imaginamos, pastor. Eu falei: é verdade. Aí eu falei assim: você pega isso e leve lá para o teu pai, porque o pai dele é o pastor da igreja. Mostre lá e peça ao teu pai para estudar isso, para pesquisar isso, porque o Senhor tem trago a revelação da verdade, o Senhor tem mostrado a nós. E ele ficou bem assim, né? Enfim. 3, 21, 22. João, 1 João, né? 3, 21, 22. Deixa eu pôr aqui. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Você está entendendo aqui? Vamos ler o versículo 20. Vamos ler o versículo 18 até o 22. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Agora o versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos
confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então está dizendo aqui que o coração não nos acusar, nós estamos confiantes diante de Deus, porque aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque nós temos guardado os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ou seja, o meu coração não me acusa porque eu estou agradando a Deus, então isso me faz ter confiança de que aquilo que eu estou pedindo a ele eu vou receber, porque eu estou agradando a ele. Aí o irmão chegou para mim e disse assim: mas se o teu coração não te condena, Deus é maior. Eu falei: amado, peraí, vamos entender a palavra. Não vem falar essas coisas, porque tem pessoas que acham que Deus é maior do que tudo. Não, Deus é maior do que isso, Deus é maior do que aquilo, Deus é maior do que tudo, Deus é maior. Interessante, sim, Deus é maior do que o ídolo, não é? Deus não é maior do que o ídolo? O que é o ídolo diante de Deus? Então por que a Bíblia nos orienta a não comer da carne sacrificada aos ídolos? Tiago, quando escreve lá para Paulo, e diz: olha, não temos nada contra o seu ministério, lá vá para os gentios pregar, porém diga a eles para que se abstenham dos ídolos e da prostituição. Os ídolos em si não é nada. Essas coisinhas em si não é nada. Mas Deus é maior, com certeza. Mas nós entendemos e temos essa revelação espiritual de que não fazemos parte deste mundo, não fazemos parte de todo esse emaranhado, não fazemos parte deste governo. E quando Paulo ensina ali, falando sobre o ídolo, né, no sentido de que não pode se assentar na mesa de Deus e depois comer da mesa do diabo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 8, os irmãos sabem bem essa história, conhecem bem essa palavra. Então, o que nós entendemos hoje? Quando Manoá pede a direção a Deus e diz: Senhor, envie novamente esse anjo que falou com minha esposa para que me oriente, para que me mostre como devo cuidar da criança. É esta preocupação que nós, pais, devemos ter hoje. Amém, igreja? É esta preocupação que nós, pais, devemos ter hoje. Com programas que os nossos filhos estão assistindo, com os brinquedos que os nossos filhos estão brincando, com coisas que os nossos filhos estão fazendo, com o que está sendo ensinado a nossos filhos por terceiros, na própria escola, buscando ali. Eu sempre falo para minha esposa: o Asaf, como está o Asaf? Pergunto o comportamento dele, como ele está agindo, como que ele está na escola, porque nós sabemos que hoje, principalmente a irmã Elza está aqui, ela é professora, ela entende bem disso. Na escola há digamos, 50%, né, do plano que nós estamos vendo hoje está na escola, principalmente ensinando essas coisas, com essas doutrinas que trazem confusão na mente da criança. Não estou falando do ensinamento, eu estou falando do que acontece ali na escola. Entre os colegas ali, aquelas coisas. Por quê? Porque você ensina ao seu filho alguma coisa. Ele é uma criança, você ensina ele o que é certo. Ele chega na escola e vê o coleguinha fazendo aquilo que é o contrário, aquilo que os pais não têm orientação, que os pais não sabem como orientar. E a criança fica o quê? Meia confusa. O meu filho chega meio confuso. Eu falei: peraí, você aprendeu isso com quem? Você falou peraí, quem disse isso? Sempre de olho. Filho, você aprendeu isso aonde? Não, porque meus coleguinhas fazem, meus coleguinhas isso, aquilo. Eu falei: não, mas não é assim. Não é assim. Você tem que fazer o que é certo, nós temos te ensinado aquilo que é certo. Você não faça isso. E eu sempre digo para ele: toda vez que alguma coisa acontecer, você diga: eu não vou fazer porque meu pai me ensinou que isso não agrada a Deus. Então eu não vou falar essas coisas, porque não agrada a Deus. Eu sempre digo para ele: você diga lá para a sua professora, você diga lá para a diretora, para quem quiser que for, e diga que o meu pai disse para eu não fazer, porque isso desagrada a Deus. Essas coisas desagradam a Deus. Deus não gosta. E pode dizer que se ela quiser conversar comigo, eu vou lá e converso com ela. É assim que eu falo para ele.
Eu vou lá e converso e explico por quê. Não, porque nós temos uma crença, nós agimos assim, 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 e não é as coisas daí, né, que vai mudar o que nós temos ensinado. Não é que vá nada contra a educação, né, contra o ensino da escola, não é nada que infringe a lei, é lá o comando da escola. Mas, por achar que nós somos quadrados, por achar que somos um pouco assim, fanáticos, né? Olham para o filho, não, isso não tem nada a ver, o pai e a mãe acham que não pode fazer, mas aqui está na escola, vai lá, pode brincar, faz isso mesmo, aquela coisa, não tem nada a ver aquela coisa toda. Eu sei que tem, porque eu tenho vivido essa experiência, igreja. Como pai, eu tenho vivido essa experiência. Eu não sei nem porque que eu estou preso a isso aqui, porque eu ia falar de outra coisa, mas vamos lá continuar falando sobre isso. Então, ele pediu orientação. E hoje, como pais, precisamos pedir essa orientação a Deus de como conduzir os nossos filhos no caminho que se deve andar. Pedir orientação a Deus é dizer, Senhor, me mostra o que é para eu fazer. Não é dizer assim, Senhor, eu acho que isso não tem nada a ver, porque o Senhor é maior do que tudo isso. Então faz. Porque as pessoas dizem, não, eu peço orientação a Deus. Pedir orientação a Deus é uma coisa, cumprir, fazer aquilo que Ele orienta é outra. Você já viu aquelas pessoas que dizem, não, mas Deus já falou comigo. Mas não faz, não muda. Já viu? Não, Deus já tem me incomodado, mas não... Deus incomoda tanto, já tem 3, 4, 5, 10 anos que Deus incomodou e a pessoa nunca muda. Né? Não, eu tenho orado a Deus e Deus tem me revelado algumas coisas, mas para quê? Ficou só na mente. Não desceu no coração. Né? Mas quando o Manoá disse, eu quero, Senhor, que o Senhor me oriente, e nós vamos ver no decorrer do caminho aqui, quando ele diz que quer casar com uma mulher lá, e a mulher lá dos filisteus lá, os pais questionam, quando ele mata aquele leão, a Bíblia diz que depois ele come daquele mel, né, do leão morto, a Bíblia diz que eles não deixam os seus pais saberem disso. Por quê? Por que ele escondeu dos pais? Por que ele escondeu dos pais? Porque era errado. Errado para ele, porque ele tomou do mel ali que estava no leão ali, que ele havia matado, e segundo a lei ali, segundo a lei dos nazireus, né, dessa aliança, desse chamado, ele não poderia tocar em coisa morta. E o seu pai e sua mãe sabia disso, orientava e ensinava ele como tinha que ser feito. Por que ele não deixou o pai dele saber? E a mãe dele saber? Porque, e eu vi. E eu vi, sim. Poderia ser o fortão que fosse, destruísse todos, mas dos pais e da mãe, eles iam ver. Né? Escondeu do pai por quê? Porque sabia que era errado, sabia que não era o que foi ensinado a ele para ser feito. Por isso ele escondeu. Porque o Manoá e a sua esposa veio ali diante do Senhor ensinando. Depois ele se perdeu por causa da loucura dele, mas ele ensinou, eles fizeram aquilo que Deus orientou. A mulher lá se resguardou, lá não tomou vinho, não bebeu bebida forte. Por quê? Porque entendeu que em Sansão havia um propósito específico de Deus para uma liderança, para uma obra. E por ela entender, ela se absteu, ela se negou a si mesma para que se cumprisse nele a vontade de Deus. E hoje nós temos que entender isso, que em nossos filhos há um propósito específico de Deus. Entender hoje que os nossos filhos vieram a este mundo não foi simplesmente para acharmos bonitinho, para nos agarrarmos com ele, para fazermos um carinho nele, ou seja, para construirmos alguma coisa para ele. Não, eles vieram aqui para ser instrumentos de Deus. Eles vieram a este mundo para serem servos do Senhor. Eles vieram a este mundo para dar continuidade àquilo que nós temos pregado, àquilo que nós temos vivido, àquilo que o apóstolo Pedro disse diante do Sinédrio. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não nos calaremos. Eles vieram para dar continuidade a isso. Eles vieram para continuar esta obra. E vamos nos calar, deixar com que o inferno invista neles, deixar com que o inferno venha e traga engano para amanhã crescerem nas fábulas, crescerem nas fantasias.
Vamos deixar o inferno agir na vida deles para que amanhã eles cresçam, olhando tudo e tendo tudo como normal, e a geração deles, os filhos deles, descendentes, crescerem fora e distante do caminho de Deus? Não. Então vamos nos posicionar como esse homem e como essa mulher e dizer: Senhor, qual é a sua vontade? Amém? Eu não sei, vamos falar disso. Eu tinha outra coisa, mas vamos continuar falando. Amados, precisamos acordar, porque estamos falando dos últimos tempos. Precisamos acordar, porque estamos falando dos últimos tempos. Precisamos estar atentos. Atentos. A palavra diz ali, acerca do que se chama hoje: se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endereçais o vosso coração. O escritor de Hebreus, ele ressalta, ele escreve no seu capítulo 4 ali de Hebreus, ele diz: temamos, temo, para que naquele grande dia, eu temo, para que naquele grande dia não haja falha em nós, não haja falta em nós. O que ele está dizendo? Eu temo, porque se naquele grande dia houver falha em nós, nós corremos a carreira em vão, porque não entraremos no descanso de Deus. É isso que ele estava querendo dizer. É por isso que eu falo, é por isso que eu oriento, é por isso que eu digo: vamos nos acertar. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros mutuamente em amor, quando vede que o tempo está próximo. O que a Bíblia está dizendo? Vamos exortar uns aos outros, vamos olhar para o irmão, ver o erro, não condenar, não criticar, mas dizer: irmão, isso está errado, nós temos que nos acertar, porque estamos todos caminhando para um propósito. E qual é esse propósito? A glória, o reino dos céus. E é por isso que nós estamos numa unidade, exortando um ao outro, repreendendo um ao outro, ensinando um ao outro, amando um ao outro, se preocupando um com os outros, em amor, diz a palavra. Amém, igreja? A Bíblia diz, o salmista, que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu. Eu já questionando a Deus, perguntando algumas coisas a Deus, principalmente porque ela teve quando a grávida do Azar, né, ela teve uma gravidez muito difícil, e eu estava perguntando, questionando a Deus. E eu li esse salmo. Eu falei: meu Deus, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eu falei: meu Deus. Provérbios diz que os bens materiais, a herança que uma pessoa recebe vem dos pais. Provérbio diz: a herança, os bens materiais que um filho recebe vem de seus pais. Porém a esposa virtuosa vem do Senhor, diz Provérbios. Jovens, a esposa virtuosa vem de Deus, é Deus que prepara. Graças a Deus por isso. Preste atenção. Então, a herança, ela é passada de geração em geração. Eu falei: meu Deus. E diz a palavra que o meu filho, os filhos, são herança do Senhor. Herança de Deus que foi passado para mim. E eu pude perceber grande a responsabilidade. Amado, e se eu não cuidar bem da herança, Deus vai me cobrar. Você já viu aquela passagem que ele distribui os talentos? E aquele que enterrou na areia, o que aconteceu com ele? Foi condenado. Por quê? Porque não cuidou bem. Não fez com que aquilo crescesse. Não fez com que aquele talento produzisse. Assim será também diante de Deus com os nossos filhos. Se nós não cuidarmos bem,
O Senhor nos pedirá conta, porque não são nossos, são de Deus que foi dado a nós. É mais sério do que pensamos. Filho é uma coisa muito séria. Né, eu estou olhando ali a Silene com a Julinha, né? Linda, né? Mas tem uma responsabilidade tremenda ali. Oh, meu Deus, daria como se fosse um baú do Senhor cheio de ouro, que significa o quê? Valor. Olhamos para os nossos filhos, são heranças de Deus. E é triste quando o filho recebe uma herança de um pai que custou tanto para conquistar aquilo, lutou tanto para conquistar, e o filho joga fora assim. Com prazeres, com coisas. Não é triste isso? Você olha e fala assim, meu Deus, uma empresa que o pai construiu, foi para a mão do filho, faliu. Qual é o sentimento? É assim que Deus nos vê. Ele projetou cada um de nossos filhos, e nos entregou para que dessemos continuidade a este projeto. Nos entregou para que dessemos continuidade a este futuro que Ele tem estabelecido, porque eu declaro em nome de Jesus que as nossas crianças serão servos cheios do Espírito Santo, e se cumprirá nas nossas crianças o que diz em Joel capítulo 2 e confirmado por Pedro em Atos 2, os nossos filhos e as nossas filhas serão cheios do Espírito de Deus. Declaramos isso aqui nesta manhã. Os nossos filhos serão cheios do Espírito. Há um salmo que diz: bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. A Bíblia diz que ao redor, né, da mesa, a sua esposa será como a videira. E os filhos como ramos de oliveira ao redor da mesa. Ramos de oliveira. O que é ramos? São os brotos, os brotinhos ao redor da mesa. A oliveira era da onde se tirava o óleo, da onde se tirava o quê? O azeite. Isso tem um simbolismo. Esse azeite hoje é a unção do Senhor, fala-nos do Espírito Santo. Então os filhos serão como ramos, ou seja, serão como ramos em volta da mesa, ramos de oliveira, serão cheios do Espírito Santo de Deus. Neles haverá o amor, o domínio próprio. Eu declaro em nome de Jesus a temperança. Eu declaro em nome de Jesus a mansidão, a fé, a alegria, o amor, a longanimidade sobre a vida das nossas crianças. Mas depende do varão que teme o Senhor. Observa, viu? Como tudo passa a parte de nós. Como nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. O varão que teme ao Senhor. Se eu temo o Senhor, eu andarei nos seus princípios. E se eu ando nos seus princípios, e por temer a Deus, ensinarei os meus filhos a andarem nos princípios dele. Amém, igreja? Então, nós declaramos nesta manhã que o Senhor, Ele fará uma grande obra. Ele fará uma grande obra. E aquilo que ele escreveu, que ele deu a Abacuque, disse: Abacuque, escreve, porque o que há de vir virá, e não tardará. E nós temos orado, nós temos buscado aqui os irmãos a orar. Ore, ali em Atos capítulo 4, aí você diz: mas eu estou fazendo oração repetitiva. O Senhor disse para eu não fazer oração repetitiva. Você não está repetindo, você não está fazendo reza, você está apenas confirmando o que foi orado há 2000 anos atrás. Você está apenas trazendo à memória aquilo que foi declarado pela igreja, e você está tomando as armas da igreja para lutar. Você está se posicionando como igreja.
Você está dizendo: Senhor, venha o teu avivamento, Senhor, venha o teu Espírito, porque os apóstolos pediam o Espírito, o apóstolo pedia a presença do Senhor, os discípulos pediam a graça de Deus, e sempre eles pediam, em oração, eles clamavam para que o fogo viesse. Sempre. Então, quando pedimos a unção do Senhor, quando pedimos o Espírito do Senhor, estamos pedindo o governo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito nos conduz a toda a verdade. E se Ele nos conduz a toda a verdade, a Bíblia diz, nós entendemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, nós falamos que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus reservou e tem preparado para os seus servos, e tem nos revelado no seu Espírito. Tem trago a nós através do seu Espírito, tem nos feito saber a sua vontade, e Ele disse: Ele não nos deu o Espírito do mundo, para que não sabamos a vontade do mundo, para que não venhamos agir de acordo com o mundo age, mas foi dado a nós o Espírito de Deus, para que venhamos agir como Deus age, pensar como Deus pensa, e fazer a vontade dEle, que é nos dado gratuitamente, diz a palavra. E se temos esse Espírito, estamos pedindo: venha o teu Espírito, venha o teu fogo. Estamos pedindo o quê? O governo de Deus. Por isso, igreja, insista em pedir. Não desista. Peça: Senhor, venha o teu fogo, venha o teu Espírito, venha o teu governo. Porque é através do Espírito Santo de Deus que seremos guiados. Seremos guiados e levados aonde? A toda a verdade. Amém? Só para terminarmos aqui, vamos voltar lá para Juízes. Amém? O capítulo 15. Não, capítulo 14, desculpa, capítulo 14. Só para nós fecharmos. Como fala aqui, né? Após tudo isso que nós falamos, o menino nasce, cresce, e no versículo 24 aqui, do capítulo 13, para a gente já entrar já no 14, diz assim: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaú. Ou seja, o Espírito de Deus vinha, ele era uma pessoa, um homem cheio do Espírito de Deus. Aqui fala no capítulo 14 do casamento de Sansão, e quando ele está indo lá para firmar esse compromisso, a Bíblia diz no versículo de número 5, diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tiná, e chegou às vinhas de Tiná, e eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe o deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, como esposa, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Amém? Só para a gente fechar aqui, para nós entendermos o raciocínio, uma coisa também que eu vejo aqui, que eu aprendo diante de Deus, é a curiosidade.
Porque Sansão desce a Timná, cidade dos filisteus. E quando ele está indo ali, como nós lemos aqui, ele mata um leão, como nós lemos. Volta, e quando ele vai novamente descer para tomar ali a mulher que ele pretendia se casar, enfim, isso já é uma outra história que, se pudermos assim, se Deus nos permitir, falaremos outro dia. Interessante que a Bíblia diz que Sansão ele sai do caminho e vai até onde o leão estava morto, ou seja, para ver o corpo do leão. E ali a abelha faz uma colmeia, né, como nós lemos aqui, e ele toma do mel. Sansão, ele era nazireu, ele não poderia tocar em coisa morta. Ele não poderia tocar naquilo que era morto, por causa deste chamado que ele tinha. Mas ele mata o leão, depois de muitos dias ele passa por ali, ele se lembra do leão. Ih, matei um leão, deve estar por aqui. E ele vai para ver a carcaça do leão. E quando ele chega lá, ele vê o mel. Ele toma daquele mel e leva para os seus pais. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós somos assim. Nós temos matado muitos leões na nossa vida, né? Na nossa caminhada, o que tem de leões, né? Cada um maior do que o outro. Só que pelo meio do caminho vai ficando vestígios dessa nossa luta. Sansão, ele foi lá ver o leão. Ele estava passando por aquele lugar, ele se lembrou do leão, já havia passado um tempo, e ele foi para ver o corpo do leão, a carcaça do leão, e comeu do mel. O que nós entendemos? Eu vejo aqui. Matar o leão foi fácil para Sansão? Foi fácil para Sansão? O Espírito Santo veio e fez com que ele matasse o leão. Pelo Espírito ele matou o leão. Pela força de Deus o leão foi morto. Mas o que Sansão tinha que fazer lá para ver o leão? Já havia matado o leão. Não. Curiosidade. Sabe quando a gente mata um leão na nossa vida? Aí faz assim, eu vou voltar lá, vou ver no meio do caminho. Vou olhar o meu leão. Está morto, não vai fazer nada não. Ele morreu. Está morto. Leão morreu, não vai fazer nada não. Para você entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, um camarada vem e mata o leão da bebida. Matou o leão da bebida. Só para você entender. Não bebe mais. Matou, o Senhor deu força, ele destruiu o leão. Está lá. Só que de repente ele passa por um lugar que se lembra do leão. Aí você vai lá ver, o leão está morto mesmo. O leão está morto. Já não sente mais nada. Aí vai lá no meio dos colegas lá, daquela rapaziada, né? Tá lá aquela mesa lá armada. Não tem problema não, posso ficar aqui numa boa. O leão está morto mesmo, olha lá. Está até cheirando a carniça, está fedendo, não levanta mais nada. E o leão está mortinho lá. Só que o diabo, ele não desiste. Esse leão que você matou, se você voltar para vê-lo, ele vai fazer surgir alguma coisa nele para te pegar. Está entendendo o que Deus está falando? O mel foi lá.
A abelha foi lá e começou a produzir aquele mel. Sansão olhou aquele leão morto e viu aquele mel. E ele não viu o problema, porque quando ele chega lá nos filisteus, no casamento, ele dá o enigma: do forte tirei doçura, e do comedor tirei comida. Ó. Para ele não tinha problema nenhum. O que Deus está dizendo para nós hoje? Estamos muitas vezes no caminho, e saímos fora do caminho para ver os leões que estão mortos da nossa vida. Só que nele há coisas que nos atraem e que não vemos problema nenhum. O problema não é o bramido do leão, nem a força dele, é a doçura que ele pode te dar. Este é o problema do leão. Daí todos nós sabemos que ele toca e começa a sua queda. Mas só para você entender, não volte atrás. Deixa o leão morto para lá. Não vá lá ver o leão. Vá embora e siga o seu caminho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. O que a gente espera e ora é para que as pessoas possam, que estão aqui presentes e as que nos veem pela internet, tomar posse dessa palavra rica e profunda. Que Deus abençoe você que participou deste culto pela internet e que você seja tremendamente alimentado por essa palavra tão tremenda, profunda e séria. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.